paz do Senhor Jesus seja com todos os amados, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu quero hoje ministrar uma palavra curta, mas a respeito de um tema extremamente importante que é o amor. Quando nós olhamos para esta palavra, descobrimos os nossos erros, e assim é bom que a gente esteja sempre em contato com ela, sempre lembrando, para poder andar na vontade do Senhor. Então, queridos, o amor é o norte para o qual nós devemos caminhar, que é o amor. O amor, a igreja tem, às vezes, dificuldade em saber o que fazer, qual é, né, o caminho a seguir, qual é o meu propósito, para onde eu me direciono. É o amor, queridos, é o amor que o Senhor é amor, e se eu sou filho, se eu sou filha, naturalmente eu devo ter as mesmas características do nosso Pai. E eu, falando rapidamente, quando nós somos visitados pelo amor do nosso Pai, fomos salvos, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, houve um milagre, houve uma transformação da nossa vida. Nós tínhamos uma natureza, e essa natureza certamente influenciada pelo reino das trevas, e quando o Senhor nos visitou com este amor, essa natureza, então ela muda de influência. Nós passamos a receber a influência do nosso Deus, que é amor. Então, certamente as nossas atitudes, elas devem mudar. A mudança da nossa vida, ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o operar do Espírito Santo em nós vai fazer com que as nossas obras sejam feitas em amor. Precisamos entender esse amor. O que eu estou fazendo hoje não é dando um estudo sobre amor, mas apenas estimulando você a estudar sobre esse assunto, né? Porque ele é de extrema importância. Ele é tão importante que o Senhor Deus, falando ali aos pastores, né, da Ásia, que era na Turquia, à igreja de Éfeso, ao seu anjo ali, ele disse, deixaste o primeiro amor, arrepende-te, né, e volta a praticar o primeiro amor, senão eu vou ser obrigado a tirar o seu castiçal. Não? Então, você tem a oportunidade de te arrepender. Então, quando nós ouvimos esta palavra, nós entendemos que o amor é fundamental. Não é algo que a gente pode simplesmente, eu vou decidir amar mais tarde, etc. Não, eu preciso praticar o amor. Praticar o amor. Então, houve essa regeneração. Influência das trevas, agora influência do céu, influência do nosso Deus. Sob a influência do nosso Deus, nós devemos ter os pecados arrancados da nossa vida. A vida com Deus, a vida influenciada por Deus, ela não pode ser vivida na prática do pecado. Não pode. Então, assim, amados, eu separei um texto, nós temos um tempo que eu acho justo, né, a gente falar pouco e que tenha bastante ensino. Então, eu separei aqui Colossenses 3, eu vou só falar os versos. A antiga influência, ela estava descrita. Primeiro, ele menciona as prostituições, etc. E depois menciona a forma da gente se comportar com iras e etc. Então, isto deve ser banido da nossa vida. Então, debaixo da influência do céu, nós temos a partir do verso 10, que diz, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós agora, debaixo da influência do céu, né, de Deus, nós vamos nos aproximar da imagem
do nosso Deus e Pai, né? Algo maravilhoso. E aí somos instruídos a praticar este amor da seguinte forma, olha só. No versículo 13, ele diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou contar uma historinha rápida da minha vida. Eu tinha um ódio tremendo, vivi sozinho, e então eu não aceitava de forma alguma ser maltratado, de jeito nenhum. E quando eu recebi a Jesus, assim, já contei isso, os nossos irmãos sabem, eu recebi uma lavagem por fora e por dentro. Eu senti a água descer, uma água morna, como se eu estivesse numa cachoeira, só que essa água, ela descia por dentro e por fora. E aí, terminada essa, vamos dizer assim, essa lavagem, veio um amor na minha vida. Eu tinha um ódio. Aí, de repente, a influência do céu, o milagre do céu veio, e aí eu era só amor. Não dá tempo para explicar detalhes, mas isso aconteceu, então eu sei que isto é realidade. E dali para frente, eu queria era abraçar as pessoas, eu queria era fazer o bem, e naquele dia apareceu uma senhora lá com uma menina, eu trouxe aquela menina para casa, e aí eu esqueci que eu estava brigado com a minha mulher, etc. Meu Deus, mas o que, assim, não dava para segurar. Muita disposição em fazer o bem. Então, eu sei como isto acontece. Então, estava debaixo da influência maligna, passei a ficar debaixo da influência do céu, e no versículo 14, ele diz, e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, queridos, para nós entendermos aqui, não há possibilidade de nós sermos pessoas praticantes do amor se nós estivermos em pecado. Eu vou pegar um item desta lista, que mencionada aqui, por exemplo, no versículo 9, a questão da ira. Ora, se eu constantemente fico irado, o que acontece? Eu vou afastar as pessoas. Eu não vou juntar, eu vou afastar. E neste versículo 14, o que ele nos ensina? Ensina o seguinte, que o amor, ele ajunta, ele é o vínculo, ele, né, abraça, ele é como uma galinha com os seus pintainhos, né? Ele vai abraçando, ajuntando, ele faz o bem. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Então, quando o Senhor disse lá para o anjo da igreja de Éfeso, olha, volta para o primeiro amor, estava dizendo exatamente o seguinte, olha, se você continuar assim, né, vai acabar destruindo o teu ministério. Então, nós temos aqui, sobre tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor trabalha juntando, edificando, levantando, erguendo. O amor, ele edifica. Amém? Então, vamos ver como é este amor. Então, pequenas palavras, poucas palavras, mas ver como a palavra de Deus diz sobre este amor. Você sabe que existe o amor de Deus por nós. Este é o perfeito amor. Mas de qual amor nós estamos falando? Do nosso amor por Deus e pelo próximo. E vamos ver que não é como muitos pensam, ou seja, o amor não é algo que é um sentimento, algo assim que como se fosse o amor eros. Não, é um amor sacrificial. Então, é um amor que requer sacrifício. Eu estava contando para vocês essa história, e, assim, naquela época que eu me converti, eu não tinha problema de perdoar ninguém. Meu pai era muito simples. Mas, com o passar do tempo, na carreira, muitos relacionamentos, muitos desprezos e etc. Então, é possível você acabar se distanciando um pouco disto, e Deus não permite isto de forma alguma, porque isto significa a prática do pecado. Então, nós vamos entender,
1 Coríntios 13, ele fala desse amor. Eu não vou falar tudo, porque não o objetivo é, como eu disse, estimular você a estudar sobre o amor. Ele começa dizendo sobre alguém que tem uma capacidade extraordinárias, né? Falasse as línguas dos anjos, alguém muito, né, capaz. Mas se não tiver amor, não serve para nada, né? E vai dando outros exemplos, e, né, não havendo amor, não serve. E aí ele vem no versículo 4 a 7, ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vamos pensar assim. Por que o amor é sofredor? Veja bem, olha Jesus. O que Jesus fez? Ele veio, instruiu, ensinou, é o mestre, né? Nos ensinou e sofreu por amor. Agora, eu queria deixar assim entendido o seguinte: esse sofrimento, ele é difícil de passar, mas quem o passa com a verdadeira visão não é tão difícil. Porque Jesus se entregou por amor a nós, para nos dar a condição de sermos salvos, né? Mas ele tinha um propósito, ou seja, ele fez isso, mas tinha algo em mente. O que era? Estar ao lado do Pai, estar no controle de todas as coisas. Então, por aquilo que lhe estava proposto, diz a palavra, ele se entregou. Então, a nossa vida, ontem a Irene muito maravilhosamente ministrou a palavra e diz das dificuldades que aparecem nesta vida. É verdade. Agora, como eu vou passar essas dificuldades é a grande sabedoria. O grande passo é como eu vou olhar isto? O que é que me está proposto? Né? Então, o amor é sofredor no seguinte sentido: ele suporta, ele perdoa. Né? Existem feridas, eu tenho dificuldade de falar rápido. Existem feridas pequenas e existem feridas grandes. As feridas pequenas, elas são curadas rapidamente. Existem outras feridas maiores que doem mais. Então, um ponto, amados, é a questão de perdoar. Como é importante a gente perdoar. Como é importante essa prática do perdão. Né? Para quê? Por que é que eu perdoo? Isso é difícil. Se você olhar para as coisas da terra, é difícil. Mas se você olhar para aquilo que te está proposto, aí se torna fácil. Se você olha para o que Jesus fez por você, aí se torna mais fácil. Então, o que nós precisamos ser é lembrados. Então, esta obra que nós realizamos aqui pela manhã, pela direção da apóstola Mara, ela é de fundamental importância, porque a gente já começa de manhã sendo instruído, renovado pela palavra que é Espírito. Né? A palavra é Espírito e vida, ela é poder de Deus operando em nós, então ela já muda o nosso dia. Então, uma pessoa que tudo sofre é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, ela demora para ficar com raiva. Ela vai suportando as afrontas, etc. Mas ela demora. Ela não fica irado rapidamente. Né? É benigno, tem o desejo de fazer o bem. Não se porta com leviandade. Tudo aquilo que qualquer comportamento nos leve a ser repreendidos é porque nós erramos. Então, a pessoa que se porta dentro do amor, ela não é leviana. Né? Não se ensoberbece. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem um conhecimento, como nós temos neste capítulo, um conhecimento extraordinário e tal. Então, ela se acha importante porque tem esse conhecimento. Tal. Isso é inchaço. Isso não é amor.
O amor, ele faz com que todos estejamos no mesmo nível, nos ajudando, né, uns aos outros. Não se porta com indecência, então é um comportamento que merece correção. Não se irrita, né, facilmente, demora. Diante de provocações, o amor vai deixando, né? Não suspeita mal. Isso aqui é muito interessante. Porque, assim, às vezes você ouve uma pessoa, fala uma coisa, aí já fica pensando, não, é aquilo, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai tecendo um monte de suposições que talvez a pessoa seja mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Isso é maldade, não é amor. O amor, ele funciona diferente. A pessoa errou, aí o que normalmente uma pessoa que ama faz? Ela faz assim, deixa para lá, foi sem querer, isso aí não foi, não era essa a intenção, não sei o que lá. Isso é amor. Agora, suspeitar mal, né, dizer, não, acho que fez aquilo porque tinha isso, tinha aquilo em mente de ferir e não sei o quê. Não. Então, quem suspeita mal não está exercendo o amor. O amor é exatamente o contrário, dizer, não, não foi por isso. Tudo sofre. Temos um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, que Paulo diz, tem aguentado tudo, né? Para que o evangelho não seja prejudicado. Então, tinha como princípio que deixar que o evangelho não fosse manchado por causa de qualquer atitude que ele pudesse ter, mesmo tendo razão. Tudo crê no sentido de esperar que não foi por maus motivos que aquilo foi praticado. Tudo suporta. Significa não reclamar, não expor, né, ficar falando coisas ruins que estão no seu coração, tá? Expondo assim o evangelho como se fosse difícil de viver. Então, olha só, a vontade de Deus é que todo cristão alcance este amor. Agora, a visão, o que eu queria deixar bastante registrado é a questão da visão. Sofrer, ter dificuldades, enfrentar lutas, isto é inerente a todos nós. Falhar, todos nós falhamos. Mas o que nós temos que fazer é o quê? Ter em mente qual é aquilo que nos está proposto. O que é que Deus fez com Jesus na nossa vida? O que nos está proposto? Então, à semelhança de Jesus, devemos praticar o amor, sofrer as dificuldades, ir em frente para que o evangelho seja propagado, as vidas sejam edificadas. Olha só, quando nós recebemos a Jesus e somos salvos, Deus nos enche de dons. Uns tantos, outros menos, mas como que isto se junta? Como que isto anda, como que isto caminha junto? Como que nós podemos caminhar com a diversidade de dons e com as diferentes vidas que têm diferentes histórias? Como fazer isso? Só pelo vínculo da perfeição. Então, a capacitação sobrenatural é dada a nós pelo Senhor, né, para a prática do bem, mas tudo isto se junta, tudo isto convive, tudo isto cresce a partir do vínculo da perfeição, que é o amor. Amém, amados? Esta palavra é apenas para estimular a sua vida a procurar o amor, que é o norte, né? Que é a direção que o Senhor tem para a nossa prática de vida. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, foi uma alegria estar aqui com vocês, poder dizer estas palavras que são da Bíblia. Amém? Deus os abençoe. Amo vocês.